Bom dia, crianças! Vamos iniciar nossa aula hoje com o livro de Humanidades, tá bom? Todo mundo vamos pegar aí o livro de Humanidades. Olha, na última aula a gente começou o capítulo 2, né, na página 26, né? Olha aí na página 26. Nós estudamos a página 26 e 27, né? Falando, né, o capítulo 2. Como a sociedade está organizada, né? Nós vimos que nesse capítulo 2, né, que a sociedade, como ela foi organizada, como ela está organizada. Nós devemos reconhecer, né, aqui, ó, devemos reconhecer o espaço social, identificar as relações humanas que organizam, que formam a sociedade, certo? Nós vimos também que para chegar a essa atual organização, levaram-se anos e anos. O homem foi mudando sua forma de vida com o tempo. Vamos imaginar o homem lá desde a descoberta do Brasil, né? Era totalmente diferente o estilo de vida, os costumes, as suas necessidades. Aí o que aconteceu? Com o tempo, suas necessidades foram mudando, né? Aí foram aparecendo coisas novas, diferentes, né? O que eles faziam, muita coisa foi ficando para lá, aprendeu a fazer outras, aí foi aparecendo a tecnologia, né? Foi facilitando mais a vida do homem, as nossas atividades diárias foram passando a ser outras, tendo mais praticidade, né? Mais facilidade para realizar. Vimos que o ser humano, ele é um ser social, né? Ele já nasceu para ser um ser social, ele nunca jamais conseguiria viver sozinho. Que a humanidade foi formando diferentes famílias, foram inventando, foram estudando, né? Foram construindo pequenas cidades, grandes cidades, aí começaram a criar suas leis, as formas de relacionar. E os filósofos estudam a sociedade, né, gente? E as relações sociais, como a família, a escola, né, o Estado, entre outros aspectos do ser humano. Vimos aqui a página 27, né? Falando eu, o outro, nossa sociedade. Nós somos o que somos, né? Pois vivemos organizados em grupos. Porque vivemos em comunidade, o homem não vive isolado. Vivemos em grupos, em sociedade. Vivemos na página 28. Saiba mais. Mas afinal, o que é o Estado? Como funciona nosso sistema político? Volta aqui na página 27, lá no final, né, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha de baixo para cima. Vamos ler esse pedacinho sobre o Estado. O Estado foi criado para administrar os interesses do bem comum e garantir os deveres e as obrigações das pessoas de forma justa. Assim, a sociedade está organizada a partir das relações que os seres humanos estabelecem em seu sistema político, criando leis e regras sociais que possibilitem uma vida organizada e harmônica, né? Então, o Estado foi criado para administrar o interesse da população, o interesse das pessoas, né? E garantir o bem comum, né? O bem comum e também, né, garantir os direitos e os deveres do cidadão. Nós sabemos que nós temos nossos direitos e nossos deveres. Assim como nós temos nossos direitos, temos nossos deveres também, nossa obrigação perante o Estado. Então, continuando na página 28. Mas, afinal, o que é o Estado? Como funciona nosso sistema político? O Brasil é uma república federativa presidencialista, em que o líder do governo é representado pelo presidente eleito pelo povo, né? Então, o presidente da república, ele nos representa, ele representa o país, né? Por eleição, né? Tem uns candidatos, aí aquele que tiver mais votos é eleito, né? Então, nós, o povo, a população, é que coloca o presidente lá, né? Diretamente. Então, ele vai nos representar, certo? Seguindo os princípios da democracia. O Estado é a instituição máxima de poder em nosso país. E esse poder está organizado da seguinte forma:
Então, o Estado é a instituição máxima de poder em nosso país. E ele pode ser representado de 3 maneiras. Vamos ver aqui. Marca aí, tá? Ele está organizado da seguinte forma, o nosso Estado. Nós temos 3 poderes principais. É o poder legislativo, o executivo e o judiciário. O que quer dizer isso? O poder legislativo, ele elabora as leis, eles fazem as leis. Quem é que faz as leis? São os senadores, os deputados federais, estaduais, né? Os vereadores, né, nas nossas cidades. Poder executivo, o que ele faz? Aplica as leis, ele gerencia, administra, faz aplicar as leis. Quem é que tem esse poder de aplicar as leis? É o presidente, governador e prefeito. E o poder judiciário? Né? Qual que é a função dele? Administrar e fiscalizar o cumprimento da lei. Né? Então, o poder legislativo elabora as leis, o executivo, né, aplica essas leis, e o judiciário vai administrar e fiscalizar o cumprimento dessas leis, que são os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e os juízes. A tia vai colocar um vídeo também de anexo, gente, bem legal, explicando isso aqui melhor para vocês, tá bom? Por falar em política. Há muito tempo, na civilização grega, um dos povos mais antigos, cerca de 4 séculos antes de Cristo, surgiram as primeiras discussões políticas. Elas eram realizadas em um local que os gregos chamavam de ágora. Atualmente, no Brasil, nossos líderes políticos se reúnem em âmbito nacional, né, o Estado, na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso Nacional. Vamos marcar aí? Aqui em Virginópolis, nós temos a Câmara, né, do município de Virginópolis, que é na rua ali para a escola, onde os vereadores, né, reúnem uma vez no mês, né, para elaborar, né, mandar projetos, elaborar projetos em prol da nossa cidade, para estar melhorando, né, a vida das pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, né, cidade e município de Virginópolis. Minhas ideias, nossas ideias. Vamos ler juntos? Refletir é importante e necessário. O ser humano não vive só porque precisa dos outros. Ao pensar sobre isso, reflita sobre as coisas que você utiliza no seu dia a dia. Quem fez a sua roupa e seus sapatos? Nós trocamos de roupa todo dia. Vocês já pensaram nisso? Quem fez nossas roupas, nossos sapatos? Quem colheu os alimentos para você consumir? Quem colheu os alimentos? Quem plantou, né? Veja, é só nós pensarmos nas pequenas coisas do cotidiano e refletirmos sobre elas que podemos perceber o quanto precisamos uns dos outros. Né? Precisamos dos outros, tanta coisa que a gente não para pensar, né? Nas mínimas coisas, né? A gente está precisando. Quando você vai alimentar, né? Vai trocar de roupa, sapato, não é mesmo? O homem conseguiria viver isolado? O que você acha? Viver sozinho? Nós vimos que o homem é o quê? Um ser social, né? Por que os seres humanos se organizam em sociedade? Será que necessitamos uns dos outros? Explique sua opinião. Na página 29 aqui em cima, você vai colocar do seu jeito, né? Sobre o que nós temos falado, nós temos estudado, não só em humanidades, mas como geografia, história, a gente está sempre falando, né? Que o homem não foi feito para viver sozinho. Então, escreva do seu jeito, faz um parágrafo aí, um trecho aí. Análise e reflexão do texto. Número 1. Agora tem o número 1 até o número 6, na página 30. Vocês vão dar um pause aí, vão fazer, que a gente volta já para dar uma conferida, tá bom? E aí, tudo resolvidinho? Vamos lá então, dar uma conferida aqui. Número 1. O que faz com que os seres humanos se organizem de forma diferente, né? Então, os seres humanos, eles são seres políticos, né, que possuem a capacidade de se organizar, né,
falou de organizar, de dialogar, criar conjunto de sistemas que visam a vivência coletiva mais harmônica, né? Mais em paz, cada grupo vivendo com outros grupos, de maneira harmônica. Aí você vai colocar, cada um vai colocar, colocou do seu jeito, né? O que é cultura, né? A cultura é entendida como resultado de toda a criação humana, como as leis, as artes, os costumes, né? Os ritos, as crenças, hábitos, entre outros elementos. Número 3. Dê exemplos de pequenos grupos que formam a sociedade. Então, a nossa sociedade ela é formada de vários grupos. Qual que é o primeiro grupo quando nós nascemos? É a nossa família, né? Então, o primeiro grupo que nós fazemos parte é o grupo da família. Depois vem grupos religiosos, né? Igreja, vem a escola, né? E depois vai aparecendo outros grupos. Página 30, número 4. Marque V para as afirmativas e F para as falsas. Primeiro quadrinho. O homem sempre viveu isolado e assim o prefere. De jeito nenhum, né, gente? F. A cultura é a consequência das criações humanas e seu convívio social. Com certeza, né? Cada grupo tem a sua cultura. A sociedade está organizada em um sistema político que estabelece sua ordem e harmonia. É verdadeiro. O próximo. O homem é considerado um animal político, pois possui capacidade de raciocínio e discurso. Né? Isso aí, é verdade, verdadeiro. É o último. O homem vive em um conjunto de seres que não possuem nenhuma característica em comum. Assim, cada um faz a própria lei. De jeito nenhum, né, gente? Ele convive com pessoas que têm algo em comum, as afinidades, né? E nós seguimos a lei do Estado, não a própria lei. Se cada um fizesse a sua lei, né? Seria muito desorganizado, muito bagunçado, né? A nossa sociedade. Então, a letra F. Então, ficou F, V, 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 F. Número 5. Para que serve o sistema político? Para que serve? Né? Então, serve para quê? Para administrar os interesses do povo, né? Em prol do bem comum, o bem de toda a sociedade, né? E garantir de forma justa o cumprimento dos direitos e deveres dos homens, né? Do ser humano. 6. Para saber mais, pesquise. Caso as pessoas queiram saber sobre o conjunto de leis de nossa sociedade, isto é, como se estabelecem os direitos e deveres de cada um, elas devem consultar as leis a seguir. Quando a pessoa quer saber dos direitos e deveres dos cidadãos, dos nossos direitos e deveres, né? O que nós procuramos? Nós vamos achar isso aonde? Onde que está escrito isso? Naquele livro que chama Constituição Federal do Brasil. E os deveres e direitos dos motoristas? Código Nacional de Trânsito, né? Que é a lei. Direitos e deveres dos consumidores, né? Você vai procurar onde? No documento que chama Direito dos Consumidores. Tá bom? Eu tô corrigido até aqui, terceiro ano por hoje. É só. Até a próxima, tá bom? Beijinhos.